Olá, tudo bem? Está no ar o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. É sempre uma alegria recebê-lo aqui conosco para falar sobre assuntos polêmicos, assuntos do dia a dia, assuntos que interferem diretamente na sua vida, né? E você também pode nos acompanhar pela internet, a transmissão é simultânea. Acesse agora aí no seu tablet, smartphone, o endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Bom, no programa de hoje nós vamos conversar com o Defensor Público-Geral do Espírito Santo, Dr. Leonardo Ogione, que está aqui conosco. Dr. Leonardo, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Olha, no programa de hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre o trabalho da Defensoria Pública aqui no Espírito Santo, um trabalho que talvez você de casa não saiba que exista, inclusive, porque às vezes é um serviço público, né, Dr. Leonardo, que às vezes não está tão claro para a população que está disponível para ela, né? É verdade. A Defensoria Pública nada mais é do que um serviço jurídico que a população tem acesso, qualquer cidadão tem acesso. É isso mesmo, explica para a gente como que funciona a Defensoria Pública. Bem, a Defensoria Pública é a instituição que a Constituição Federal determina que preste assistência jurídica integral e gratuita a todas as pessoas que necessitam. E nesse caso, a Defensoria Pública entra exatamente prestando esse trabalho à população. Para você ter uma ideia, aqui no Estado do Espírito Santo, por pesquisa, não é número solto, o público-alvo da Defensoria Pública estaria em torno de 78% da população capixaba. São pessoas que precisam da Defensoria Pública para ter acesso aos seus direitos. São pessoas, ou seja, 78% da população que precisa de algum serviço jurídico, seja um divórcio, seja alguma outra situação, e que não, às vezes, tem um recurso para pagar um advogado particular, seria isso? Perfeito. Na verdade, eu até brinco que, quando me perguntam, em qual área a Defensoria atua? É mais fácil eu explicar onde a Defensoria não atua. Em todos os problemas jurídicos, em todas as situações que há necessidade de se demandar a justiça, a Defensoria Pública atua. Não só também em acesso à justiça no sentido de uma ação judicial, mas também a gente tem fortalecido muito o trabalho extrajudicial da Defensoria, que ela tem possibilidade de fazer acordos, uma composição entre as partes e o problema se resolve sem qualquer ação judicial. Ela pode atuar, então, em qualquer instância da sociedade, em qualquer instância no meio jurídico também? Sim, qualquer instância e, na verdade, em todas as matérias que digam a respeito e haja necessidade dessa assistência jurídica, e que ela pode ser judicial ou extrajudicial, a Defensoria Pública atua. Agora, doutor Leonardo, um fato muito bacana, né, é que recentemente, há pouco tempo, a Defensoria ganhou o prêmio Inovare, que é o maior prêmio de reconhecimento na área jurídica, né, a nível Brasil. Fala um pouquinho sobre esse prêmio, não sei se esteve recentemente em Brasília, não foi? Sim, nós estivemos em Brasília para receber, foi realmente a primeira vez que a Defensoria Pública ganhou. Esse prêmio Inovare é um prêmio nacional, de muita representação, e a Defensoria acabou obtendo o primeiro lugar e esse reconhecimento do Supremo Tribunal Federal sobre o trabalho que foi realizado. Foi um projeto aqui realizado na área de execução penal, um trabalho de educação em direitos, que a gente fala. Resumidamente, nós pegamos presos, né, que estão no sistema penitenciário e é passado a eles todos os direitos que eles possuem e esses presos fazem uma gravação posterior em que é repassada essas informações aos próprios presos, ou seja, na linguagem dos presos, eles mesmos se comunicam, e porque o grande problema que a gente tem dentro do sistema prisional hoje, nosso, que não é um problema só do sistema capixaba, é um sistema nacional, ele está inchado, e o que há é uma grande desinformação. E como a Defensoria não pode estar em todas as unidades, pelo menos por enquanto, a gente criou esse procedimento para que os presos possam saber dos direitos, das suas obrigações, dos seus direitos e assim possa ter uma informação a fim de que ele não ache que ele está abandonado dentro do sistema prisional. Tem surtido muito efeito. Agora, vamos explicar um pouquinho melhor o projeto, né? Na verdade, ele já está em execução, esse projeto, ou ainda não? Sim, ele está em execução, já vem desde o ano passado. Desde o ano passado? Sim, desde o ano passado em algumas unidades prisionais. A ideia é levar isso a todo o Estado. Logicamente que isso demanda o número de defensores, né? Demanda um pouco mais de estruturação que a gente está buscando para a Defensoria Pública. O senhor falou de número de defensores que hoje, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar a gravação do programa, é um problema que a Defensoria do Estado tem, a questão da quantidade de defensores para atender a população? Com certeza. Enquanto gestora da Defensoria Pública, a minha grande aflição hoje, realmente a minha grande dificuldade é o número de defensores. Como a gente estava conversando, para vocês terem uma ideia, existem no Estado do Espírito Santo mais de 300 juízes e 300 promotores. Eu deveria ter, dentro de um mínimo, onde eu tenho um juiz e um promotor, eu deveria ter um defensor. Às vezes até 2 defensores, tendo em vista que, por exemplo, dentro dessa situação, a gente faz o atendimento a uma mãe que vai buscar uma pensão alimentícia para um filho. A gente vai acionar esse pai. Provavelmente esse pai também não tem condições de contratar um advogado.
Nesse sentido, a gente precisaria de 2 defensores. Mas dentro do mínimo, onde eu tenho um juiz e um promotor, deveria ter um defensor, a gente ainda está um pouco longe, porque eu tenho hoje 185 defensores, ou seja, eu tenho metade de juízes e promotores. Isso gera uma grande dificuldade para a gente estar ocupando todas as comarcas. Agora, Leonardo, a gente chega a ter defensores hoje em todos os municípios? Temos defensores em todos os municípios capixaba? Ainda não. Infelizmente não, que é exatamente por causa desse problema. Disso. É uma questão matemática, né? Eu até recebo muitas demandas nesse sentido, até de prefeitos, das autoridades municipais, mas na verdade é uma impossibilidade mesmo física, porque como eu te falei, se os próprios juízes e promotores hoje têm dificuldades, de acordo com esses números, quanto mais a Defensoria Pública, que tem metade desses números, para estar ocupando. Então, principalmente o interior do estado hoje sofre muito com a ausência dos defensores públicos. O morador do interior lá do estado, o município que ainda não tem uma defensoria pública estabelecida, ele pode procurar o defensor de outro município? Isso existe? Isso é possível ou não? Não, infelizmente não. O que acontece é o seguinte, até para vocês entenderem, quando assumi no final de fevereiro, e uma das estratégias de decisões políticas da gestão foi fortalecer os núcleos especializados. Então nós criamos núcleos especializados que atuam, por exemplo, entre outros, na infância, no sistema núcleo prisional, na execução penal, no consumidor, na proteção do idoso, ou seja, são vários núcleos especializados, núcleo de regularização fundiária e moradia. Esses núcleos especializados, eles têm condições de atuar em todo o estado. Então, dessas demandas podem atuar em todo o estado. Dentro dessa área é possível isso? Exatamente. Agora, individualmente, naqueles casos do dia a dia, acaba que não há a possibilidade do atendimento pelo defensor. E aí, é importante que a gente explique isso, há uma situação que acaba gerando até um pouco de incoerência, que é onde eu não tenho. Porque, como eu falei, é a Constituição Federal que determina que a Defensoria Pública preste essa assistência jurídica. É um direito, fundamental de todo cidadão ter essa assistência do Estado. Através de quem? Através da Defensoria Pública. Se eu não tenho um defensor público, como é que essa população ele vai ter acesso a esse direito? Aí entra dentro de um sistema jurídico chamado advogado dativo. Resumidamente, em uma audiência, o juiz vai designar que o advogado faça aquela atuação mediante pagamento do Estado. E, na verdade, a grande incoerência é que esse custo para o Estado ele é muito maior do que o investimento na defensoria. E é isso que a gente está tentando sensibilizar o governo para que a gente possa ter um investimento na instituição, a fim de que a gente possa, na verdade, ter o atendimento pelo defensor público, que vai atuar diretamente, prestando assistência não só naquela audiência, mas também à família, fora dela, dar uma assistência mais completa à população. Ou seja, um custo menor para o Estado e também um atendimento contínuo, porque o defensor depois continuará trabalhando e atendendo a população. Inclusive em outras instâncias, na possibilidade também de recurso, a gente continua acompanhando. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente continua conversando com o Defensor Público Geral do Espírito Santo, Leonardo Ogione. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já está de volta. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV e o nosso entrevistado de hoje é o Defensor Público Geral do Espírito Santo, Leonardo Ogione. E a gente falou no bloco anterior, Leonardo, sobre um pouco essa atuação da Defensoria Pública no Estado e do prêmio que a Defensoria Pública acaba de ganhar, um prêmio, pela primeira vez o Espírito Santo ganha esse prêmio na categoria de Defensoria Pública, prêmio Novari, não é isso? Certo. Um prêmio que dá muito reconhecimento e muito respeito para a Defensoria do Estado, porque é um reconhecimento do trabalho que está sendo feito, né? Com certeza, esse prêmio é muito importante e a gente tem investido, inclusive, nessas práticas exitosas, nesses projetos. Para você ter ideia, nós tivemos recentemente também o Congresso Nacional dos Defensores Públicos e que pela primeira vez a Defensoria do Espírito Santo também participou de forma maciça. Nós apresentamos mais de 8 projetos de práticas exitosas. Para você ter uma ideia, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que hoje é referência nacional, tem mais de 1000 defensores na carreira, ela foi a única que apresentou mais do que a Defensoria do Espírito Santo, e apresentou 9 projetos. Então a gente praticamente apresentou o mesmo número de projetos da Defensoria do Rio de Janeiro. E é bacana a gente fazer essa comparação de números. Você disse que a Defensoria do Rio de Janeiro ela tem quase 1000. Quase 1000 defensores na carreira. O Espírito Santo hoje tem quantos? 185. Ou seja, a gente tem aí quase 20% do que tem o Rio de Janeiro. Perfeito. Não é isso? É um número muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Se a gente for comparar, inclusive, em extensão, tudo bem que a população do Rio de Janeiro é uma população extremamente maior do que do Espírito Santo. Mas em extensão territorial, nós temos, no nosso estado, acho que chega a ser até um pouquinho maior do que o Rio, em território, se eu não me engano, esse número. Se eu estiver errado, o diretor depois me corrige lá. Mas se eu não me engano, esse dado está certo. O que acontece? Hoje a gente tem um problema
a nível de número de defensores, que a gente comentou isso no bloco anterior, mas o número ainda, um problema ainda pior, né, doutor Leonardo, em relação ao concurso, né? Explica um pouco essa problemática dos concursados, aliás, das pessoas que não foram concursadas, mas que atuam na defensoria já há tantos anos. Existe uma discussão já antiga dentro da defensoria de defensores que teriam entrado nesse período da Constituição Federal. Essa decisão já está há muitos anos no STF, existem decisões do STF quanto a esse problema e existem decisões estaduais. Então ainda não se definiu ainda esse posicionamento. Há um grande risco, na verdade hoje seriam quase 30 defensores que hoje se enquadrariam dentro desse problema, que seriam perdidos aí com a decisão, com o cumprimento da decisão judicial. Esse é um problema que a gente está tentando resolver da melhor forma possível. Paralelamente a isso, a gente tem iniciado o concurso público. Eu espero o mais rápido possível que a gente consiga finalizar esse concurso até o final de 2016, para que a gente possa complementar a carreira. Pra você ter uma ideia, por lei, na verdade são 200, a lei prevê, né, lei do Estado do Espírito Santo prevê 269 defensores, como a gente disse, são 185. Se você me perguntar o número ideal, é o número da lei. Se eu tiver o número da lei hoje dentro da carreira, eu consigo administrar e consigo atuar em todas as comarcas. Reforçando o número da lei. O número da lei é quantos? 269 defensores. Para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo. Eu nunca cheguei, a Defensoria do Espírito Santo nunca chegou. O máximo que ela já teve foram 210 defensores quando a gente acaba de fazer um concurso. Mas ainda há um grande problema aqui no Estado, que é a evasão de defensores. Né? Como ainda que a carreira está se estruturando, a gente perde os defensores. Normalmente eu perdia para a carreira da magistratura e do Ministério Público, mas nos últimos anos eu tenho perdido para outras defensorias. Ele sai da Defensoria do Espírito Santo para ser defensor público em outro estado. Eu brinco, até tem um caso clássico, que é um defensor que era de Linhares, do interior do estado, ele passou na casa dele, né, estava trabalhando em Linhares. Que nos acompanha, inclusive, pela RCela de Linhares. Pois é. Esse é um defensor que é da terra, atuava lá e hoje ele atua na Defensoria Pública de Alagoas, que ele saiu daqui para ir para Alagoas. Então esse é ainda um problema que a gente está tentando resolver para estruturar a carreira para que a gente consiga permanecer com os defensores na carreira. Agora, Leonardo, a gente comentou um pouco antes também, né, no bloco anterior, sobre essa situação, né, o fato de que a atuação da Defensoria ela pode ser muito expressiva e ampla, né, amplamente discutida e amplamente atender a população de forma muito ampla. Existe hoje as decisões, as ações, né, extrajudiciais que nem precisam passar pelo judiciário. A gente ainda tem essa visão de que o judiciário é muito lento no nosso país, não é verdade? Essa visão é clássica e é muito generalizada. Essa forma de atender, de atuar da Defensoria Pública com decisões extrajudiciais acelera o processo. Com certeza. Na verdade, é o que a gente diz, que essa atuação é a atuação de futuro do sistema judicial. O sistema judicial, como você disse, ele está abarrotado hoje. Então, na verdade, até os juizados especiais que foram criados com essa ideia de celeridade, na verdade, hoje, os próprios judiciários especiais, hoje, eles também estão abarrotados. Então, a Constituição deu essa possibilidade e a Defensoria Pública hoje, eu tenho fortalecido muito essa atuação, que a gente chama de atuação extrajudicial. O que é isso? Eu vou te dar exemplo. No núcleo da Defensoria, por exemplo, no núcleo de Vila Velha, eu posso chegar com uma mãe que vai procurar a Defensoria com uma filha pedindo pensão alimentícia. O normal que se fazia anteriormente era entrar com uma ação judicial de pensão alimentícia. Seria mais uma ação, um procedimento judicial. Hoje, o que eu posso fazer? Hoje, o que é feito na Defensoria Pública? A gente convoca o suposto pai da criança para que a gente possa tentar fazer um acordo, uma conciliação. Se esse acordo for feito, se houver possibilidade desse acordo, as partes assinam esse acordo junto com a assinatura do defensor público e esse papel ele tem força de título executivo extrajudicial, ou seja, ele vai ser cumprido, a pensão vai ser cumprida e caso por acaso haja um descumprimento, aí sim, só depois com o descumprimento que há o acionamento judicial, ou seja, se resolve o problema sem nenhum acionamento da justiça. Isso desafoga o judiciário, é mais célere e é mais eficiente. O senhor citou agora, antes da gente começar, antes da gravação, o senhor estava citando para mim alguns exemplos que foram bem resolvidos dessa forma, né? Tiveram sucesso. Sim, acho que é um exemplo recente desse sucesso que pode se dar, não só nessa demanda individual, que eu dei o exemplo agora do caso de família, como também na demanda coletiva, que foi o caso que a gente teve agora no município da Serra, onde mais de 200 famílias estavam para perder a sua moradia. Era um terreno que estava em discussão, em litígio com a Caixa Econômica Federal. E aí esse núcleo especializado que a gente criou de moradia da Defensoria entrou em ação. Nós fizemos uma audiência pública no município, na localidade, junto com a Caixa Econômica Federal, e a gente conseguiu, resumidamente, em menos de 30 dias, a Caixa fez um acordo,
com a participação da Defensoria, que vendeu a preço simbólico esses terrenos, regularizando toda a situação dessas mais de 200 famílias. Situação essa que, se fosse depender do Judiciário, levaria-se anos para ser resolvida, que seriam ações de uso capião, que aí realmente levam 5 a 10 anos a serem resolvidos, foram resolvidos em menos de 30 dias. Ou seja, é um exemplo simples, né, e prático de como a Defensoria Pública pode ajudar, inclusive no sentido de acelerar até os processos para a população, né? Com certeza, né? O que eu falei, uma atuação mais eficiente, né, mais rápida e que desafoga o Judiciário, que hoje já está tão abarrotado com as diversas demandas. O que o senhor diria, como que o senhor vê essa situação do Judiciário ter essa lentidão, assim, a quantidade de processos, mas também será que o número de concursados também na área, o número de pessoas dedicadas a isso está pequeno, assim, qual o motivo, a razão hoje, na sua visão, para essa lentidão toda do Poder Judiciário? Eu acho que, na verdade, o problema não é um só, né? Não existe só uma situação para se resolver, são vários problemas que acabam ocasionando isso. Lógico, esse aumento vamos dizer assim, da ciência da população de que tem direito, que pode realmente buscar seus direitos, isso ocasionou um aumento de processo, mas, logicamente, existe a questão de falta de servidores, a própria falta de magistrados. Houve uma discussão durante muito tempo aqui no próprio Estado do Espírito Santo, agora foram nomeados muitos magistrados, mas mesmo assim se alega ainda a falta de magistrados. Agora, eu acho que tudo passa, talvez, até pela própria situação da Defensoria que a gente tem visto, acho que tudo é uma questão de gestão. A gente precisa aprender, talvez até, na minha opinião, profissionalizar a gestão desse sistema de justiça, e aí eu não falo só do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, todos esses órgãos do sistema de justiça, que hoje realmente estão um pouco inchados, mas precisam talvez ser geridos de uma forma mais profissional. Os profissionais que atuam, que acabam administrando, nem sempre têm essa formação, nem sempre têm essa experiência. Então a gente tem que ter a humildade de saber que dentro do sistema de justiça a gente pode fazer um bom trabalho, a gente foi treinado para isso. E às vezes na parte de gestão nem sempre a gente tem essa capacidade, tem que buscar a ajuda dos profissionais, colocar os melhores profissionais para que a gente possa ter eficiência. Acho que a palavra aí é eficiência. Se a gente tiver eficiência na gestão, né, seja do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, a gente consegue dar vazão e consegue prestar um serviço melhor à sociedade. Porque no final das contas, todos nós, seja o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, estamos trabalhando para a população, para resolver aqueles conflitos, é o que a gente chama da pacificação social. Aqueles problemas, né? Os problemas da população. Leonardo, a gente vai para mais um intervalo rapidamente, mas na volta a gente continua conversando aí no terceiro e último bloco com o Dr. Leonardo Gioni, Defensor Público Geral do Espírito Santo. Não saia daí, o programa Jogo Limpo já está de volta. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV, hoje conversando com o Defensor Público Geral do Espírito Santo, Leonardo Gioni. Leonardo, no bloco anterior nós conversamos um pouco, né, sobre o trabalho da Defensoria, aliás, nos dois últimos blocos, né, falando um pouco sobre como a Defensoria Pública tem atuado no Espírito Santo. E a gente passa por um momento muito difícil no nosso estado, isso em todas as instâncias, inclusive, com relação ao nosso Rio Doce, né? Sim. Acabamos de, há pouco tempo, sofremos um grande desastre ambiental lá em Mariana, Minas Gerais, que atingiu a nós aqui no Espírito Santo, né, alguns municípios, e também já chegou ao mar, né? Como que a Defensoria Pública tem participado desse momento e trabalhado no sentido de minimizar essa situação, esse problema? Sim. Desde o início, logo quando surgiu o problema, nós criamos um grupo de trabalho especializado. Um grupo específico que hoje está atuando e passou a percorrer os municípios atingidos, buscando informações. Na verdade, o que a gente viu e detectou desse problema do Rio Doce, que na verdade foi um desastre sem precedentes, né, que ainda a gente não tem como dimensionar quais são as consequências disso aí, mas são graves e são de longo prazo. E a Defensoria Pública, lógico, dentro da sua limitação, a gente já conversou isso no bloco anterior, até pela falta de estrutura de defensores, a gente buscou focar, né, no individual. A gente passou a percorrer esses municípios atingidos, fazendo atendimento daquelas pessoas que foram prejudicadas, que dependem economicamente do rio, seja um pescador, seja alguém que fazia extração de areia, alguém que tenha sido as pessoas que foram atingidas pelo desastre. Isso a gente tem feito, nós já fizemos algumas reuniões em Colatina, em Baixo Guandu, e agora nós fizemos até na semana passada um atendimento específico no município de Regência, fazendo o quê? Catalogando essas pessoas, identificando, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Há muitas instituições, há muitas pessoas trabalhando em cima disso,
mas a gente vê uma atuação mais coletiva e a Defensoria Pública, dentro do papel dela, está se preocupando mais com esse atendimento individual, identificando, e há uma grande dificuldade que a gente tem encontrado nisso aí, é que, na verdade, o problema em Regência é diferente do problema de Colatina, que é diferente do problema de Baixo Comando. O problema que ocasionou sendo o mesmo, as consequências são diversas, cada um tem sua especificação. Exatamente. Em Colatina, principalmente, a gente podendo falar um pouco de Colatina teve um problema com a água, né? O município perdeu o abastecimento, já que ela depende exclusivamente do Rio Doce para o abastecimento, né? Chegou a ter alguma ação da Defensoria nesse sentido, também de defender a população, já que ela ficou a Deus dará, vamos dizer assim, né? A Samarco não atendeu, parece, exatamente como prometeu? Houve uma discussão muito grande, até a Defensoria fez um termo de cooperação, a Assembleia Legislativa formou um grupo também para fazer acompanhamento, e a Defensoria firmou esse termo de cooperação com a Assembleia para dar esse apoio e suporte jurídico à Assembleia. E dentro desse termo, nós fomos aos municípios, em especial, no caso, ao município de Colatina, e começamos a acompanhar essa distribuição de água, o problema da água. Há uma discussão muito grande ainda sobre a questão da qualidade dessa água, então a Defensoria vem acompanhando para que a gente possa ter certeza que a população não vai ser prejudicada. O principal ali é ter um controle, que houve um problema muito grande da distribuição de água, talvez até pela questão inédita da situação, e a Defensoria teve, inclusive, com defensores acompanhando diariamente essa distribuição da água no município. A gente vai continuar acompanhando. A gente viu que também não adianta entrar com demandas diversas, porque o Ministério Público já entrou com algumas ações, seja o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Federal. Não adianta só a gente demandar com mais ações coletivas, que acaba prejudicando o andamento da situação. Aquelas situações em que a gente já viu, detectou que já há uma ação judicial, a gente fez esse levantamento também, a gente tem acompanhado e tentado todo o suporte necessário e informações que sejam importantes a gente municia. Nos casos em que não há ação judicial, aí sim a Defensoria Pública tem atuado buscando resolver a situação, resolver o problema. É um problema que não vai ser resolvido com uma ação judicial, tão a curto prazo. Assim, né? É um problema que vai demandar muito tempo ainda e uma atuação muito especializada de todos os órgãos. Na verdade, até a própria recuperação do rio, né, doutor Leonardo? Perfeito. É uma coisa que não vai ser tão rápida, infelizmente, né? Exatamente. É um problema que eu acho que mais uma vez, uma questão eu gosto muito dessa questão da humildade. Acho que cabe a todas as instituições, todos os envolvidos terem humildade de saber que sozinho ninguém vai resolver tudo, cada um tem a sua contribuição a dar, e acho que há necessidade de união de todas essas instituições, de todas as pessoas envolvidas, para que a gente possa buscar uma solução que seja a menos traumática. Porque traumático já foi, o problema já existe e vai perdurar por um longo tempo. Cabe a gente fazer um trabalho para tentar amenizar essa situação o mais rápido possível. Muito bem, a gente conversou hoje com o Defensor Público Geral do Espírito Santo, Leonardo Ogione, falando um pouco sobre esse trabalho bacana que a Defensoria faz no Espírito Santo. Quero já te parabenizar pelo trabalho da Defensoria, também pelo prêmio Inovare, né, que acabaram de ganhar. E mais importante do que tudo isso, doutor Leonardo, eu quero deixar aqui aberto o serviço para a população. Quem está nos assistindo em casa nesse momento, quer aí saber, que está precisando de um serviço na área jurídica, às vezes não está tendo condição naquele momento, no meio dessa crise econômica que nós estamos vivendo, precisa de um serviço, como que ela chega à Defensoria Pública? Por favor, coloque todos os meios de comunicação dessa instituição tão importante para o nosso Estado. Obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade, estamos abertos aí. Realmente a Defensoria Pública é um mundo de assuntos e de serviços que podem ser prestados à população. Qualquer um da população que precisar pode ligar para 129, ele só não recebe ainda ligação de celular. Telefone fixo, orelhão, pode ligar para 129, vai receber as orientações para que possa procurar os nossos núcleos, né, que existem na Grande Vitória e nas comarcas que nós atendemos, e a 129 vai informar aonde a Defensoria está presente. Infelizmente ainda não estamos presentes em todas as comarcas, mas na grande maioria delas a Defensoria Pública está presente, está à disposição para ajudar a população. Além do telefone, temos o site também? Sim, temos o site da Defensoria, que é www.defensoria.es.gov.br, que lá também vai ter todas as informações. Nós temos também, dentro da modernidade, as nossas redes sociais, o Facebook da Defensoria Pública, que pode ser acompanhado lá todas as atividades da Defensoria. Muito bacana. Doutor Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi uma alegria recebê-lo. As portas do programa Jogo Limpo estão abertas para retornar mais vezes. Obrigado. Bom, e antes da gente encerrar o nosso programa de hoje, eu quero te convidar a assistir uma entrevista que nós fizemos com o coordenador de eventos do Hotel Comfort Suites Vitória, falando um pouco sobre o Réveillon aqui na Ilha de Vitória. Você que vai ficar em Vitória, não pode perder. Confira a entrevista.
E nós estamos novamente aqui no Hotel Comfort Suites Vitória, na Praia do Canto, que fica aqui bem na Saturnino de Brito, bem no coração da Praia do Canto, para falar um pouquinho com o coordenador de eventos do hotel, porque se você ainda não tem uma programação para o Réveillon, ou aliás, se você mesmo se tiver, tenho certeza que vai mudar de ideia, porque o Hotel Comfort Suites preparou uma programação muito bacana, não é isso, Gerson? Preparamos uma opção especial para os nossos convidados que queiram participar aqui, tá passando um Réveillon em Vitória. Teremos atrações tanto de banda ao vivo, um buffet totalmente exclusivo, preparado com todo carinho pelo chefe Léo Moreira, atrações como espaço lounge, espaço kids para as crianças, nosso estacionamento é coberto e é em caráter de cortesia para todos os seus convidados. Venham curtir conosco essa linda festa. Tá certo, e quem em casa se interessou e quer participar, como que faz? Quais são os contatos? Sim, nós temos contatos via telefone, que é no 3183-2500 ou por e-mail no eventos.csv@atlanticahotels.com.br. Gerson, muito obrigado pelo nosso papo, né? Convidando aí todo mundo para essa festa de Réveillon. Voltando a falar, se você tem uma programação já pro Réveillon, muda de ideia, vem pro Hotel Comfort, porque vai estar especial essa festa. A gente continua com o programa. E esse foi o programa Jogo Limpo de hoje, falando um pouco sobre o trabalho da Defensoria Pública aqui no Espírito Santo. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, na Imagem TV, sendo 2 reprises diárias durante uma semana, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Lembrando também que a nossa transmissão é simultânea também pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E antes de encerrar, quero desejar a você um ano novo cheio de felicidades, muita saúde, paz e prosperidade. No ano que vem, estaremos juntos aqui na Imagem TV. Tchau, tchau. Até nosso próximo programa.